Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos fazer a nossa segunda revisão e nessa revisão nós vamos tratar de patrimônio e variações patrimoniais, plano de contas, procedimentos de escrituração e avaliação de ativos e passivos. Todos esses itens, né, estão dentro de contabilidade geral. A contabilidade, como a gente já vê lá no primeiro dia de aula do primeiro período, né, de contabilidade na graduação, a gente vê que contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. E a gente sabe que o objeto da contabilidade é diferente do objetivo da contabilidade. O objeto da contabilidade é o patrimônio. No caso da contabilidade geral, no caso da contabilidade pública, é o patrimônio público, e o objetivo da contabilidade é estudar e praticar as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração. A entidade, como a gente conhece, né, que são empresas ou conjunto, né, de pessoas que têm algum objetivo, elas também são conhecidas como aziendas. Esse termo, em geral, costuma aparecer mais em questões de concurso do que no próprio exame do exame de suficiência, mas eu resolvi trazer porque pode ser útil em algum momento da sua vida. Então, as entidades, também conhecidas como aziendas, elas podem ser divididas em aziendas econômicas, aziendas econômico-sociais e aziendas sociais. As aziendas econômicas ou entidades econômicas são aquelas que objetivam o lucro. Então, são empresas que têm como objetivo, né, através da atividade que ela pratica, acumular lucro. Eu coloquei o exemplo aqui das lojas americanas, mas poderia ser qualquer outro tipo de empresa. Poderia ser a Vale, poderia ser a Cargill, poderia ser o mercadinho aí da sua esquina. Poderia ser qualquer um, poderia ser a tão famosa padaria, né, que eu costumo usar nos meus exemplos, poderia ser qualquer uma que objetiva o lucro. As aziendas econômico-sociais são aquelas que destinam a sobra do lucro para objetivos sociais, como condomínios e associações. Algumas associações, existem associações dos mais variados tipos, né, mas elas, depois de destinar e pagar e fazer tudo com aquela destinação que os sócios ou os participantes da associação, né, por meio de pagamentos mensais, seja lá qual seja a forma de cada uma dessas associações. Mas depois dela quitar todas as despesas que ela tem, todas as obrigações, ela acaba destinando essa sobra para alguma atividade que seja social. Então, com essa sobra não se obtém lucro, né, em cima desse valor. E as aziendas sociais são aquelas que não possuem lucro, não têm objetivo de lucrar com a atividade que ela desempenha, que é como exemplo, né, nós temos a União, o Estado e os municípios. O patrimônio, que é o objeto da contabilidade, ele é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. E aí, nesse caso, ele é o objeto da contabilidade, como a gente já viu. Então, o patrimônio vai ser sempre o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Bens é tudo aquilo que tem utilidade para a entidade e podem ser avaliadas economicamente. Como exemplo, nós temos veículos, terrenos, dinheiro, mercadorias, móveis e utensílios, marcas, patentes, softwares. Os direitos são valores que a empresa tem a receber de terceiros, e como exemplo nós temos adiantamentos a fornecedores, adiantamentos a empregados, dividendos a receber, juros a receber, aluguéis a receber, clientes. E em obrigações nós temos que são todos aqueles valores que a empresa tem a pagar para terceiros. Então, como exemplo, nós temos as duplicatas a pagar, o adiantamento de clientes, os salários a pagar, impostos a recolher e financiamentos. O ativo a gente sabe que é o conjunto dos bens e dos direitos, e o passivo é considerado, né, o nome, a nomenclatura considerada para as obrigações. Então, o conjunto de bens mais direitos produz o que a gente chama de ativo, e as obrigações é conhecida como passivo. O ativo é o conjunto de bens e direitos, formando um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Enquanto isso, o passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados,
cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. E o patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. E aí nós temos a fórmula, né, do patrimônio líquido, que é bens mais direitos menos obrigações. Essa descrição, né, esses termos, foram todos tirados, o texto foi tirado do CPC 00, então é um texto extremamente importante para que você encontre a definição de ativo, passivo e patrimônio líquido, e aí você encontra lá no CPC 00. Em geral, costuma cair em provas, então eu achei de extrema importância que ele aparecesse aqui na nossa revisão. Então, nós temos que os bens mais os direitos, o conjunto de bens e direitos, formam o que chamamos de ativo, e o ativo também é conhecido como aplicação de recursos. Já as obrigações são conhecidas também como passivo, e o conjunto de bens mais direitos menos obrigações, que é o patrimônio líquido, tanto o passivo quanto o patrimônio líquido, também é conhecido como origem de recursos, e esses termos também costumam cair em provas. A representação gráfica do balanço patrimonial, então do lado esquerdo nós temos o ativo, que é o conjunto de bens mais direitos, também conhecido como capital aplicado, ou a aplicação de recursos, e o passivo do lado direito, que são as obrigações, também conhecidas como capital de terceiros, e o patrimônio líquido como capital próprio, que são as origens de recursos. Nós temos o aspecto qualitativo e quantitativo em cada conta. Então, o aspecto qualitativo é a qualidade da conta, o que ela representa, o nome da conta e o que ela representa. E a parte quantitativa é o valor expresso em moeda, que é representado em cada conta que nós vemos, em cada saldo na contabilidade. A equação fundamental da contabilidade é o ativo mais passivo. Aliás, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, essa é a equação fundamental, e nós encontramos situações líquidas, que podem acontecer durante a escrituração na empresa. Então, o ativo, quando ele é maior que o passivo, nós temos uma situação líquida maior que zero. Nós podemos ter também um ativo menor que o passivo, e então o patrimônio líquido vai ser menor que zero. Nós temos a situação do ativo igual ao passivo, no caso, sendo passivo exigível, e também pode acontecer do ativo igual à situação líquida. Então, são essas 4 situações líquidas que podem acontecer em uma entidade durante a sua escrituração. Lá na parte do resultado, que é formado pelos elementos das receitas e despesas, nós temos também a definição de receita e despesa, que é disponibilizada lá no CPC 00 também. Então, a receita, ela é definida que são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição de detentores dos instrumentos patrimoniais. Já as despesas são decréscimos dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionadas com as distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Nós temos que o resultado, então, é formado pelas receitas menos as despesas, e aí nós vamos encontrar lucro quando as despesas forem maior que as receitas. Nós vamos encontrar lucro quando as despesas forem menores que as receitas. Vamos ter prejuízo quando as despesas forem maiores que as receitas. E vamos ter uma situação, um resultado nulo, quando as despesas for equivalente, igual às receitas. Daí entramos no plano de contas. Eu deixei na nossa pasta, se você já participa do nosso curso completo, então você já tem acesso a esse plano de contas. Se você está entrando no curso agora com a gente, só no curso de revisão, eu deixei o plano de contas disponibilizado para você lá na nossa pasta do Drive. O plano de contas ele é fornecido pelo CFC, então lá no edital, nas últimas páginas,
fica lá disponível o plano de contas. Eu separei aquelas páginas para que a gente trabalhe somente com o plano de contas. Em geral, eu oriento os alunos a trabalharem com o plano de contas resolvendo questões durante um certo tempo. E quando já estiver bem às vésperas mesmo da prova, eu oriento que, né, a gente passe a resolver questões sem o plano de contas para que a gente consiga ganhar tempo e memorizar, né, já que a gente já trabalhou, já teve aquela vivência. E aí eu oriento que a pessoa, né, o aluno abandone o plano de contas e passe a resolver as questões sem esse plano. O plano de contas, então, a gente tem a definição de conta, que é o título que qualifica os elementos patrimoniais ou de resultado, que são os bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, despesas e receitas, e quantificam através dos saldos devedores e credores. Nós temos que o plano de contas é um conjunto de contas previamente estabelecido que norteia os trabalhos contábeis de registros de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Então, esse é o plano de contas. No geral, é uma lista de todas as contas separadas por natureza contábil e cada conta, né, representa uma situação dentro da entidade. Lembrando que cada entidade vai possuir seu próprio plano de contas, diferentes, né, atividades praticadas vão produzir diferentes tipos de contas. Por exemplo, um plano de contas de uma padaria é diferente de um plano de contas de um banco e diferente também de um plano de contas de uma indústria, porque cada uma tem a sua atividade e aí cada uma vai trabalhar tanto na forma de clientes, de atividade, de fornecedores, de investimentos. Então, um plano de contas realmente ele é bem específico para cada tipo de empresa. Toda alteração no patrimônio de uma entidade é controlado por uma conta patrimonial ou de resultado, e será uma conta patrimonial se representar os bens, direitos e obrigações e o patrimônio líquido da entidade, ou uma conta de resultado se representar as receitas ou despesas da entidade. Então, entre a classificação das contas existe a diferença entre contas patrimoniais e contas de resultado. As contas de patrimoniais são compostas pelo ativo, passivo e patrimônio líquido, e as contas de resultado são referentes às contas de receita e despesa. No plano de contas nós temos a natureza das contas, né, que podem ter duas naturezas, ou natureza devedora ou credora. E aí nós temos, de forma geral, nós temos que o ativo é representado pela natureza devedora e o passivo e o patrimônio líquido representado pela natureza credora. Nós temos, com exceção as contas retificadoras, que no caso elas vão ser o contrário, né? Então, no ativo, em geral, as contas possuem natureza devedora, mas as contas retificadoras que pertencem ao ativo possuem natureza credora. E o mesmo acontece nas contas de passivo e patrimônio líquido. Em geral, essas contas possuem natureza credora, mas as contas retificadoras possuem natureza devedora. Então, são poucas contas retificadoras, em geral elas vêm expressas com um sinal negativo no plano de contas ou no balanço ou na demonstração, né, em si que ela for representar. E aí você vai saber, né, ou pela vivência também, você vai saber que essa conta é retificadora e por isso ela está expressando um valor negativo. Nós temos então a escrituração, o plano de contas, como eu disse, tá lá no nossa pasta do Drive, então é interessante que você tenha ele em mãos para poder acompanhar a aula. Nós temos aqui a estruturação então do balanço patrimonial. Nós temos do lado do ativo, então, a natureza devedora, então bens mais direitos possuem natureza devedora, está expresso aí em azul, e as contas retificadoras possuem natureza credora. No passivo, a natureza dela é credora, então as obrigações mais o patrimônio líquido possuem natureza credora, mas as contas retificadoras, tanto do passivo quanto do patrimônio líquido, possuem natureza devedora. E aí aqui a gente tem a estruturação do nosso plano de contas. Então, ele começa com as contas de ativo, passa por ativo circulante, e aí você vai perceber que elas estão classificadas todas por grupos. Então, nós temos as contas do ativo circulante,
Aí nós temos os bancos, as aplicações financeiras, as contas a receber e outros créditos. Mas e aí, na verdade, para cada empresa vai se aplicar. Então, se estamos nesse momento aplicando o plano de contas para uma empresa que só possui uma conta bancária, então no lugar de bancos, conta movimento, nós vamos colocar só, por exemplo, Banco Itaú, porque talvez essa empresa só utilize o Banco Itaú. Lá na parte de contas a receber, talvez ela tenha apenas um cliente, dois, sei lá, né? Algum cliente específico, então ela vai poder colocar o nome do cliente dela, o fornecedor e assim por diante. Seguindo o fornecedor lá no momento dos fornecedores, né? Não que ele vá colocar aqui, mas só para explicar que é específico de cada empresa trabalhar com os seus clientes e fornecedores, e aí o plano de contas vai ser diferente para cada um, para cada empresa específico. Então, depois nós temos as contas de ativo não circulante, e aí temos uma série de contas. Passamos então por passivo e passivo circulante, passamos por passivo não circulante e chegamos em patrimônio líquido. E aí esse é o plano de contas aqui estruturado até a parte do patrimônio líquido, né, que vai incorporar as contas patrimoniais. Quando a gente for ver a parte de demonstração do resultado do exercício, aí eu vou trazer o plano de contas referente às contas de resultado por lá. Então, essas são as contas patrimoniais. Na parte da escrituração, nós temos o formato do razonete, né? Nós temos as contas do ativo e despesas, em que o lado do débito vai ser o saldo devedor e o lado do crédito, o saldo credor. Em geral, sempre o lado, quer dizer, sempre assim, né? Sempre se a conta não for retificadora. Então, vamos ter o lado direito, o lado credor, e o lado esquerdo, o lado devedor. E as contas do passivo também. Então, o lado direito, o lado credor, e o lado esquerdo, o lado devedor. Se a conta for retificadora, os lados continuam sendo os mesmos, então a gente tem o lado do lado do saldo devedor e o saldo credor, mas o lado que, por exemplo, nas contas de ativo e despesas, no lado do saldo credor, que em geral vai diminuir com os valores lançados a crédito, nas contas retificadoras esse valor vai aumentar o saldo a crédito. As fórmulas de lançamento, nós temos 4 fórmulas de lançamento, em geral isso não é muito cobrado no exame de suficiência, mas pode aparecer em concursos, então se você tiver com algum concurso em vista. Nós temos então a primeira fórmula do lançamento possui uma conta a débito e uma conta a crédito, a segunda fórmula possui uma conta a débito e 2 contas a crédito, a terceira fórmula, 2 contas a débito e uma a crédito, e a quarta fórmula, 2 contas a débito e 2 contas a crédito. Temos então o regime de competência que a gente acabou vendo na aula anterior, quando a gente tratou do princípio da competência e como ele é trazido agora, né, já que o princípio em si foi revogado. Agora a gente vai tratar tudo apenas como o regime de competência. E o regime de competência, os registros devem ser realizados no momento em que ocorrem e não no momento do pagamento. O momento do pagamento, então, seria o regime de caixa. Para a gente é interessante, né, verificar o regime de competência. Lógico que lá na demonstração do fluxo de caixa nós vamos também analisar a parte do regime de caixa, mas em toda a contabilidade em si, a escrituração deve ser feita pelo regime de competência. Então, esse trecho também está lá, foi retirado do CPC 00, é o item OB17 e diz que o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos. Isso é importante em função da informação sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação, e sobre as mudanças nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo de um período, fornecer melhor base de avaliação da performance passada e futura da entidade do que a informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período.
Daí nós temos aqui a estruturação do balanço patrimonial com as suas devidas divisões das contas retiradas do plano de contas. Então, nós temos o lado do ativo, ativo circulante e não circulante e as suas contas. E o passivo dividido em passivo circulante, passivo não circulante, e lá embaixo o patrimônio líquido com as suas devidas contas. Aqui eu resolvi colocar as contas que a gente mais utiliza em si. Então, lógico, né, podem vir a surgir outras contas, pode ser necessário que seja inclusa alguma outra conta que não esteja aqui, mas aqui em geral são as contas mais utilizadas mesmo. Entrando em avaliação de ativo e passivo, nós temos a parte que eu diria que fosse mais interessante dessa aula é referente ao reconhecimento, né? Em que momento deve ser reconhecido um fato. Então, o reconhecimento, todos os textos sobre avaliação de ativos e passivos também foi retirado do CPC 00. E no item 4.37 ele diz que reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça o critério de reconhecimento mencionado no item 4.38. Envolve a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. E a falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas e nem tampouco pelas notas explicativas ou material elucidativo. Um item que se enquadre na definição de um elemento deve ser reconhecido se for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade e o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. Então, a gente só vai realmente fazer a escrituração, fazer o reconhecimento da situação nessas duas situações. Se aquele acontecimento for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade, ou seja, ou entre para a entidade ou saia da entidade, e se o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. Se não tiver um item que possa ser mensurado com confiabilidade, a gente nem vai fazer essa escrituração e esse reconhecimento. E aí ele continua dizendo que ao avaliar se um item se enquadra nesses critérios e, portanto, se qualifica para fins de reconhecimento das demonstrações contábeis, é necessário considerar as observações sobre materialidade. O interrelacionamento entre os elementos significa que um item que se enquadre na definição e nos critérios de reconhecimento de determinado elemento, por exemplo, um ativo, requer automaticamente o reconhecimento de outro elemento, por exemplo, uma receita ou um passivo. E aí ele traz, né, então a gente viu que o reconhecimento é o ato de identificar se um determinado item se enquadra na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido e não registrar. E então, né, depois que a gente reconhece se ele é ativo, passivo ou patrimônio líquido, e aí então a gente vai registrar esse item em determinado grupo da demonstração contábil. Um ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Esse é o conceito do ativo, conforme o pronunciamento CPC 00 que a gente já viu. E aí ele traz alguns itens, né? Algumas questões referentes ao ativo. Ele diz que o benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir, direto ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. E o tal potencial pode ser produtivo quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade e pode também ter a forma de conversibilidade em caixa ou equivalentes de caixa, ou pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa, como no caso do processo industrial alternativo que reduz os custos de produção. Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras, ou seja, né, são diversos benefícios econômicos que a empresa pode adquirir por meio de um ativo.
O ativo pode ser usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade. Ele pode ser trocado por outro ativo, pode ser usado para liquidar um passivo ou pode ser distribuído aos proprietários da entidade. Nós podemos ainda também ter, nós podemos não, né? Nós temos também ainda os pontos a serem vistos. O item 4.44 do CPC 00, que diz que um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e o seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade, que é o que a gente acabou de ver. Então, se aquela situação não trouxer um benefício econômico para a entidade, não tem por que fazer esse reconhecimento. O próximo item diz que um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefício econômico para a entidade, além do período contábil corrente. Além disso, tal transação deve ser reconhecida como despesa na demonstração do resultado. Esse tratamento não implica dizer que a intenção da administração, ao incorrer nos gastos, não tenha sido a de gerar benefício econômico futuro para a entidade ou que a administração tenha sido mal conduzida. A única implicação é que o grau de certeza quanto à geração do benefício econômico para a entidade, além do período contábil corrente, é insuficiente para garantir o reconhecimento do ativo. Já passivo, como nós vimos, o termo passivo ele é referente a uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. E esse é o conceito de passivo conforme o pronunciamento da estrutura conceitual lá no CPC 00. Nós vimos também lá no CPC 00 que uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade tem uma obrigação presente. E uma obrigação é um dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. A obrigação pode ser legalmente exigível em consequência de contrato ou de exigência estatutária. E esse normalmente é o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e serviços recebidos. Entretanto, obrigações surgem também na práticas usuais do negócio, de uso e costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. Desse modo, se, por exemplo, a entidade que decida, por questões de política mercadológica ou de imagem, retificar defeitos em seus produtos, mesmo quando tais defeitos tenham se tornado reconhecidos, depois da expiração do período de garantia, a importância que se espera gastar com os produtos já vendidos constituem passivos. A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica na utilização da entidade de recursos incorporados de benefícios econômicos a fim de satisfazer o direito de outra parte. A extinção de uma obrigação presente pode ocorrer por diversas maneiras, como por exemplo, então uma obrigação pode deixar de existir por meio do pagamento em caixa, da transferência de outros ativos, da prestação de serviço, da substituição de obrigação por outra ou pela conversão da obrigação em item do patrimônio líquido. Uma obrigação pode também ser extinta por outros meios, tais como pela renúncia do credor ou pela perda de seus direitos creditícios. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que a saída de recursos detentores de benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual esta liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade. O reconhecimento dos passivos exige o reconhecimento dos correspondentes ativos e despesas. E por fim, a gente vê então a definição de patrimônio líquido, que é o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Ou seja, o patrimônio líquido só pode ser estimado após a entidade retirar de seus bens todos os valores de terceiros com as obrigações. Dessa forma, o valor residual considerado como patrimônio líquido é o valor que representa o capital próprio na entidade empregado nas atividades empresariais pelos sócios e os resultados auferidos com a exploração dos negócios pela empresa, ou lucros, sendo lucros ou prejuízos. Embora o patrimônio líquido seja definido como algo residual,
ele pode ter subclassificações no balanço patrimonial. Por exemplo, na sociedade por ações, recursos aportados pelos sócios, reservas resultantes e retenções de lucros, reservas representando ajustes de manutenção do capital, podem ser demonstrados separadamente. Tais classificações podem ser relevantes para a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis quando indicarem restrições legais ou de outra natureza sobre a capacidade que a entidade tem de distribuir ou aplicar de outra forma os seus recursos patrimoniais. Pode também refletir o fato de que determinadas partes com direitos de propriedade sobre a entidade têm direitos diferentes em relação ao recebimento de dividendos ou ao reembolso de capital. E aí a gente tem, né, novamente, a parte da avaliação dos ativos. Então, a gente viu que os elementos do ativo são também conhecidos como aplicação de recursos e os elementos do passivo e do patrimônio líquido como origem de recursos. Na base de mensuração, também é um item muito cobrado. E aí eu queria até, pessoal, comentar com vocês que não tem outro jeito. A gente realmente precisa ler os itens, as definições do CPC 00, para que a gente tenha realmente uma noção de tudo o que envolve o CPC 00, porque, em geral, as questões acabam cobrando a literalidade da lei mesmo, então não tem outra forma. A gente precisa conhecer os textos, né? E aí a parte mais fácil é que eu já fiz essa separação para você, então eu já resumi e trouxe para a gente ler apenas o que realmente é necessário. E aí, continuando sobre as bases de mensuração, nós temos que um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis, e a gente acaba utilizando essas bases de mensuração em toda a contabilidade. Então, você vai ver você vê essas bases de mensuração desde o primeiro momento até lá na análise, né, na análise das demonstrações contábeis. Então, a primeira delas é o custo histórico, em que os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. E os passivos são registrados pelos montantes de recursos recebidos em troca da obrigação ou em algumas circunstâncias, como por exemplo o imposto de renda, pelos montantes de caixa ou equivalentes de caixa, se espera que sejam necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Então, o custo histórico ele é definido pela data de aquisição. Você vai sempre associar o custo histórico à data de aquisição. O custo corrente, os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa não descontados que se esperam que seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. Então, enquanto o custo histórico a gente faz a definição pela data de aquisição, no custo corrente a gente faz a definição pela data do balanço. O valor realizável, que é a terceira base de mensuração, ele é também conhecido como valor de realização ou de liquidação. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. E os passivos são mantidos pelos seus montantes em liquidação, isto é, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa não descontados que se espera que sejam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. Então, a gente acaba que pode também associar o valor realizável ao valor de venda de mercado. Então, no momento em que ele é feito a venda, né, é feita a mensuração pelo valor realizável. E o valor presente, que os ativos são mantidos pelo valor presente descontados do fluxo futuro de entradas líquidas de caixa, que se espera que sejam gerados pelos itens no curso normal das operações. Os passivos são mantidos pelo valor presente descontados dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa, que se espera que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Então, no valor presente, em geral, a gente usa muito o valor presente até mesmo em contabilidade, em matemática financeira, né?
a gente acaba descontando os fluxos futuros de caixa. E o que é esse fluxo futuro? É o que eu venho a pagar. Por exemplo, no momento de um empréstimo, quando você obtém um empréstimo, está lá previsto, né? Vamos supor, 10 parcelas de R$ 200. E aí essas 10 parcelas de R$ 200, no final das contas, vão se tornar R$ 2.000, mas talvez você não tenha pego R$ 2.000. Você tenha pego apenas 1.200 e o restante são juros que são cobrados, né, por você ter obtido aquele serviço de empréstimo. Então, quando você vai pagar de forma antecipada, você não vai pagar o valor de R$ 2.000, mas você também não vai pagar o valor de R$ 1.200, que foi aquele valor que você pegou. Você vai pagar esses R$ 1.200 mais alguns juros que são aplicados até a data em que você vai pagar aquele valor. Então, esse valor que vai deixar de ser pago, esses juros que não vai ser pago porque você não vai utilizar todo o período, eles são considerados como os fluxos futuros de entradas líquidas de caixa. Então, esse é o fluxo futuro. É aquele valor de juros que vai ser pago futuramente, que seria pago, mas que naquele momento em que você pode ter a opção de pagar no valor presente, né, no valor daquele momento, ele vai ser descontado. Então, talvez você nem chegue a pagar, mas entre várias simulações e também para fazer a mensuração e o registro, o reconhecimento de alguns valores, a gente acaba optando pelo valor presente para ver quanto aquele objeto, aquele bem, aquela obrigação valeria naquele mesmo momento em que está sendo feita a escrituração. Então, por isso é o valor presente. Então, voltando nas bases de mensuração, a gente vai ter que no custo histórico a gente vai considerar a data de aquisição, no custo corrente a gente vai considerar a data do balanço, no valor realizável nós vamos considerar a data do momento ou o valor, né, que é feita a venda através do valor de mercado. E no valor presente a gente vai considerar o valor presente descontado os fluxos futuros de caixa. Então, essa foi a nossa revisão. A partir do próximo vídeo, agora a gente vai fazer resolução de questões, e aí eu separei algumas questões interessantes, que são questões mais recentes, para que a gente veja como todo esse conceito é cobrado. E aí, então, você vai, então, agora aguardar nosso próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo com as questões comentadas que vamos ver por lá.